Você é daqueles que coloca o fone de ouvido no último volume ou prefere escutar moderadamente para a prevenção da perda de audição? Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de algum grau de doença auditiva. A pesquisa ainda aponta que até 2050, mais de 2 bilhões de pessoas sofrerá de algum grau de doença auditiva. Para saber como prevenir a perda da audição, a fonoaudióloga Yasmin dá mais explicações sobre o assunto. Existe a perda auditiva no bebê, de quando nasce, pode ser uma perda congênita, pode ser uma perda de audição ototóxica por alguma medicação que a mãe tomou, né? Então pode ser desde pequeno até adulto. Então a gente pode acompanhar também, porque a criança ao longo do desenvolvimento pode adquirir também a perda de audição por infecção no ouvido, né, otite, então a gente tem que acompanhar, tá? Aí tem a fase adulta também, que pode acontecer da pessoa adulta ter uma perda de audição por exposição a ruído, né? E aí também o idoso pelo envelhecimento do corpo. Quando é bebê, a gente faz o teste da orelhinha, que é um teste que ele vai avaliar se existe resposta ou não. E aí depois, caso o bebê não passe no teste, a gente encaminha para fazer um outro teste específico, que é o BERA. E aí vai diagnosticar se existe perda auditiva ou não. Tem muita gente que às vezes não sabe e que tem um excesso de cera muito grande. E aí começa a ouvir um zumbido e começa a ficar com o ouvido tampado. Aí o que a gente faz? Avalia o paciente, se tem excesso de cera, encaminha para o otorrino para fazer a limpeza. Quando faz a limpeza é como se fosse um alívio. A pessoa volta a ouvir normal, mas era porque tinha excesso de cera. Então tem que ficar observando isso também. Se tiver, escuta bem e de um dia para o outro amanheceu com o ouvido tampado, então é bom procurar um médico. Hoje em dia a gente vê a criançada o dia inteiro com fone de ouvido, pessoas que fazem exercício com fone de ouvido também, e isso é recorrente. Até o próprio celular ele tem lá uma altura que é o ideal, que é o indicado. A partir daquilo ele dá um sinal falando que pode ser prejudicial para a audição. Então, o que a gente fala em relação à exposição de ruído? Prejudica sim a audição. A gente tem os trabalhadores que trabalham em indústrias, em ambientes ruidosos, que são obrigados a usar o protetor. O protetor ele vai proteger a audição para que a pessoa não venha a perder a longo prazo. Porque a perda auditiva, existe uma perda que chama perda auditiva induzida por ruído, que é o PAIR, que é pela questão de exposição ao som. Então quem fica com fone de ouvido o dia inteiro vai prejudicar a audição. O ideal é colocar numa altura médio para baixo e que não fique muito tempo. 1 hora por dia é o indicado. Evitar usar fone de ouvido por muito tempo com a altura muito alta. Sempre que perceber que sente alguma coisa no ouvido ou que o ouvido está tampado, ir até o otorrino fazer uma limpeza. Procurar não ficar também, questão de quem faz natação, quem faz mergulho por muito tempo, usar tampão do ouvido para não ficar exposto também com muita umidade no ouvido e não criar uma otite, uma infecção no ouvido. Exposição a ruído, por exemplo, quem vai muito para festa, que tem barulho, evitar ficar muito próximo da caixa de som. Tudo isso já ajuda a conservar a audição.